pessoal! Hoje nós vamos aprender o processo de regra de 3. Vamos também lembrar que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E vamos resolver muitos problemas. É isso aí! Vamos lá! E vamos falar também do meu aniversário. É hoje. Eu tô fazendo 13 anos. A Mônica e o Matias devem estar preparando alguma surpresa pra mim. Ainda não me falaram nada, não. Mas tudo bem, eu espero. Enquanto isso, eu vou mostrar uma coisa bem legal pra vocês. Desde que eu era criança, que o meu pai, no dia do meu aniversário, registra em um caderno a minha idade e a minha altura correspondente. Quando eu tinha 4 anos, media 1 metro. Com 8 anos, media 1,20 m. Agora, com 13 anos, estou medindo 1,45 m. Como vocês veem, a minha idade e a minha altura são grandezas. Grandeza é tudo que podemos medir, e nós podemos medir a minha idade e a minha altura. O detalhe é que as grandezas, minha idade e minha altura, não são proporcionais. Afinal, 4 sobre 1 é diferente de 8 sobre 1,20, que é diferente de 13 sobre 1,45. Para se tratar de grandezas proporcionais, a razão entre a minha idade e a minha altura deveria ser sempre a mesma. Agora, vocês já imaginaram se a minha idade fosse diretamente proporcional à minha altura? Com 1 metro aos 4 anos, aos 8 anos, eu já estaria com 2 metros. E hoje, eu teria 3,25 m. Quem iria querer me namorar se a minha idade variasse proporcionalmente à minha altura? Marilu, vem cá! Vou ter que deixá-los. Devem estar me chamando para me darem os parabéns. Até já! Algum problema? Oi, Marilu. Eu tô com um problema assim. A Mônica usou 2 latas de tinta pra pintar essa sala. Eu não precisava ter se incomodado. Eu quero saber quantas latas de tinta eu preciso pra pintar 5 salas iguais a essa. 5 salas? Também não precisa tanto, Matias. Sabe ou não sabe, Marilu? Claro que eu sei. Temos aqui 2 grandezas. A quantidade de sala e o número de latas de tinta. Essas 2 grandezas estão na cara que são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto mais salas tiver que pintar, mais latas serão necessárias. E diz logo, Marilu, quantas latas eu preciso para pintar as 5 salas? Podemos resumir o enunciado desse problema organizando os dados numa tabela para facilitar a resolução. Assim, a letra X é a incógnita do problema e ela está na coluna das latas, abaixo do número de latas já conhecido, que por sua vez serve para pintar uma sala. Como na tabela aparecem 3 valores conhecidos e queremos calcular o 4º valor. Esse método de cálculo é chamado de regra de 3. E nós falamos assim: 1 está para 5, assim como 2 está para x. E multiplicando em cruz, fica com 1 vezes x, igual a 2 vezes 5. Isso mesmo. Esta é a propriedade fundamental das proporções. X igual a 10. Você precisa de 10 latas de tinta para pintar as 5 salas. Vocês vão preparar mesmo uma festança. Que festança? Ué, pintar 5 salas? Ih, Marilu, isso são só exercícios que a Mônica passou. Exercício? É. Ô, Marilu, hoje a gente não vai falar de regra de 3, de grandezas, de proporcionalidade. Mas eu pensei que... Não pensa muito, não. Resolve essa aqui. Um operário trabalha 5 dias numa obra e ganha R$100 por isso. Quanto ele ganharia se trabalhasse 8 dias nessa obra? Hein, Marilu? Quanto o operário ganharia se trabalhasse 8 dias? Podemos resumir o enunciado desse problema organizando os dados numa tabela para facilitar a resolução. A letra X é a incógnita do problema e está na coluna da quantia, abaixo da quantia conhecida. Na segunda coluna estão os outros dados conhecidos do problema, relativos a outra grandeza, o tempo. Novamente, 3 valores conhecidos e uma incógnita. Regra de 3. 100 está para x, assim como 5 está para 8. Multiplicando em cruz, 5 vezes x igual a 8 vezes 100. 5x igual a 800. Dividindo os 2 membros por 5, X igual a 160. o operário ganhará em 8 dias R$160. Eu acho que não tô legal, Matias. Ah, por quê? Tava tão maneiro.
Tava, mas é que hoje... Ouça essa. Com 500 gramas de farinha, eu faço um bolo para 20 pessoas. Bolo? Quantos gramas de farinha eu preciso para fazer um bolo para 40 pessoas? 40 pessoas? Bem, novamente nós temos 3 valores conhecidos e um quarto valor que queremos calcular. Novamente, 2 grandezas proporcionais, ou seja, grandezas capazes de formar razões iguais entre si. Novamente a regra de 3. 500 está para x, assim como 20 está para 40. Multiplicando em cruz. 20 vezes x igual a 40 vezes 500. 20x igual a 20.000. Dividindo os 2 membros por 20, x igual a 20.000 sobre 20. X igual a 1.000. Vocês precisam de 1.000 gramas de farinha para fazer o bolo para 40 pessoas. Melhor vocês irem logo, não dará tempo. E logo aonde? Comprar farinha. Ô, Marilu, eu não falei que isso tudo são só problemas que a Mônica passou? Você falou que o negócio de pintar as salas e o dinheiro dos operários eram só problemas. Mas eu pensei que o bolo não, o bolo fosse outra coisa. O bolo era mais um problema. E se você esperar aqui, eu já volto com mais problemas da Mônica. O bolo era só mais um problema. Só mais um problema. Definitivamente o Matias e a Mônica esqueceram do meu aniversário. O que será de mim? Grandeza é tudo que nós podemos medir. O peso de uma pessoa, o tamanho de um poste, o tempo gasto em uma obra, o custo dessa obra, a velocidade de um carro. Tudo isso são grandezas e tudo isso nós podemos medir. E nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais quando elas variam no mesmo sentido. Ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma razão. E quando uma diminui, a outra também diminui na mesma razão. Tomemos como exemplo a velocidade de um carro e a distância percorrida por ele em 30 minutos. Quanto maior a velocidade do carro, maior será a distância percorrida num determinado tempo. Um outro exemplo. Uma fábrica tem 5 máquinas e produz 10.000 peças por dia. Se ela adquirir mais 2 máquinas e ficar com 7 máquinas, ela produzirá 14.000 peças. Novamente, estamos diante de 2 grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o número de máquinas, maior o número de peças produzidas. Pegue o que eu te achei, Mônica. Ai, você vem correndo? Vim. Você sabe que eu adoro dar uma corridinha, né? Aqui é meio perigoso, hein? Você sabia que o recorde olímpico de velocidade humana em 100 metros está bem próximo dos 10 segundos? Ah, é? Então eu lhe pergunto. Poderá um velocista correr 10.000 metros em 1.000 segundos? É só fazendo as contas, né? Se alguém corre 100 metros em 10 segundos, então para correr 10.000 metros precisará de x segundos. 100 vezes x igual a 10 vezes 10.000. 100x igual a 100.000. X igual a 100.000 divididos por 100. X igual a 1.000. Então, respondendo a sua pergunta, o velocista pode correr 10.000 metros em 1.000 segundos, sim. Ah, é? Então nós temos um problema agora. A grandeza da distância variou e a grandeza do tempo variou proporcionalmente. No entanto, a corrida de 100 metros é corrida de velocidade e uma corrida de 10.000 metros é corrida de resistência. É humanamente impossível manter o mesmo ritmo nos 2 tipos de corrida. O pique usado nos 100 metros é diferente do pique que o corredor usa na corrida de 10.000 metros. Ah, Mônica, assim não vale. Você fez isso pra me pegar. Não. Eu fiz isso pra você aprender a raciocinar. Mas pegou mal, né, Mônica? Ai, coitadinha. Olha, vamos falar então de outra coisa agora. Vamos falar de grandezas inversamente proporcionais. Se essa obra tivesse mais operários, o tempo gasto para terminá-la seria maior ou menor? Menor, claro. Isso mesmo. Quanto mais operários para fazer a obra, menos tempo levarão para terminá-la. Daí, dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Elas variam no sentido inverso. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. E se uma diminui, a outra aumenta. Me dá outro exemplo. Tá bom, vamos em casa que eu te dou outro exemplo. Caramba, chegamos mais rápido do que eu pensava. A velocidade e o tempo também são grandezas inversamente proporcionais. Veja só.
De tanto ir para a cidade de Miguel Pereira, eu cheguei a fazer essa tabela. Se eu vou a 60 km por hora, eu levo 2 horas para chegar lá. Se eu vou a 70 km por hora, eu levo aproximadamente 1 hora e 54 minutos. Se eu vou a 80 km por hora, eu levo 1 hora e 30 minutos para chegar lá. Quanto maior a velocidade, menor o tempo que eu levo para chegar em Miguel Pereira. E por falar nisso, quando é que você vai levar a gente pra Miguel Pereira, hein? É, só vocês marcarem. Falar nisso, cadê a Marilu, hein? Ai, quando eu fico triste, me dá vontade de comer. Como é que a Mônica e o Matias foram esquecer do meu aniversário? Poxa, só se faz 13 anos uma vez na vida. Não, eu não posso continuar assim. Senão, além de velha, eu fico gorda. Tem que fazer alguma coisa pra aliviar minha cabeça. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, essa mesa mede 5 palmos. Ô, Marilu, a gente tava te procurando. É mesmo? É. Veio comer um sanduíche escondido, né, sua danadinha? Não. Eu tava medindo o comprimento dessa mesa usando as minhas mãos. Você ficou maluca? Não, é que hoje, sabe... E quanto deu? Quanto deu? Quanto deu o quê? Quanto deu a medida da mesa, usando a sua mão? Ah, deu 5 palmos. Mas isso é bobagem, Você estava me procurando pra quem? Pra falar de grandezas inversamente proporcionais. Como é que é? Vai dizer que você nunca ouviu falar de grandezas inversamente proporcionais, Marilu? Claro que já, é que eu achei que... Podemos pegar mais um exemplo, com a medida que você fez dessa mesa. Eu pensei que... O comprimento é direta ou inversamente proporcional ao tamanho do palmo de uma pessoa? O quê? O comprimento da mesa, ele é direta ou inversamente proporcional ao tamanho do palmo usado para medi-lo? Bem, se eu usar a minha mão, vai... 1, 2, 3... 4 palmos. E que conclusão tiramos disso? Bem, quanto maior o tamanho do palmo usado para medir, menor o comprimento encontrado. Exatamente. O comprimento da mesa é o mesmo, mas se usarmos a mão da Marilu para medi-lo, teremos uma certa medida do comprimento. Porém, se usarmos a mão do Matias, que é maior, teremos outra medida do comprimento. Assim, vemos que aumentando-se o tamanho do palmo, apesar do comprimento da mesa ser o mesmo, a medida diminui. Aonde a medida do comprimento da mesa é inversamente proporcional ao tamanho do palmo de uma pessoa. Isso mesmo. Entendeu, Marilu? O exemplo eu entendi. O que eu não tô entendendo é outra coisa. E o que é? Você sabe que dia é hoje? É mesmo? Gente, hoje tem corrida de Fórmula 1 na televisão. E vou assistir. Tchau. Tchau. Você também só pensa nessa corrida quando eu falo do dia de hoje. Não, eu não penso só na corrida, não. Mas se ele pensou nisso, eu posso usar esse caso para explicar como se resolvem problemas com grandezas inversamente proporcionais usando a regra de 3. Tchau, Marilu. Eu vou me mudar para outro planeta. Matias? O Barrichello acabou de completar uma volta a uma média de 200 km por hora. É? Em quanto tempo ele fez isso? 1 minuto e meio. Você acha que ele consegue terminar a corrida em primeiro lugar hoje? Não sei. E se ele quiser fazer essa volta em apenas 1 minuto, qual deve ser sua velocidade média? Regra de 3, né? Com uma diferença. Estamos tratando de grandezas inversamente proporcionais. É, tem razão. Se ele quiser fazer a volta em menos tempo, a sua velocidade média terá que aumentar. Aumentar quanto? Boa pergunta. Você disse que ele levou 1 minuto e meio para dar uma volta na pista, com a velocidade média de 200 km por hora. Eu disse não. O locutor falou na televisão.
Pois o que eu quero saber agora é com que velocidade ele precisará correr para dar uma volta completa em 1 minuto. Eu não posso dizer que 1,5 sobre 1 é igual a 200 sobre x, porque o tempo e a velocidade variam em razões inversas. Isso mesmo. Estamos lidando com grandezas inversamente proporcionais. Como é que fica, então? No caso de grandezas inversamente proporcionais, para escrevermos uma proporção, devemos inverter uma das razões. Por exemplo, a primeira. Dessa forma, você já pode enunciar a proporção 1 sobre 1,5 igual a 200 sobre x. Agora ficou mole. É só resolver. 1 vezes x igual a 1,5 vezes 200, onde x igual a 300. Ele terá que correr numa média de 300 km por hora para dar uma volta no circuito em 1 minuto. Já vi que o carro dele vai quebrar de novo. Enquanto não quebra, vamos ver uma situação diferente. Para construir um muro, 2 pedreiros levam 10 dias. Quantos dias levarão 5 pedreiros para construírem o mesmo muro? Bom, primeiro eu tenho que saber se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Para isso, vamos fazer o seguinte raciocínio. Aumentando-se o número de pedreiros, o tempo gasto para construir o muro aumentará ou diminuirá? Bem, aumentando o número de pedreiros, o tempo gasto para construir o muro diminuirá. Isso. Então estamos tratando de grandezas inversamente proporcionais. Aí então fica beleza. 2 pedreiros levam 10 dias. 5 pedreiros, x. Como são grandezas inversamente proporcionais, inverto uma das razões. 5 sobre 2 igual a 10 sobre x. Multiplicando em cruz, 5 vezes x igual a 2 vezes 10, aonde 5x igual a 20. Dividindo ambos os termos por 5... Não precisa nem falar, Mônica. X igual a 20 sobre 5. X igual a 4. O tempo que será gasto para construir o muro com 5 operários será de 4 dias. Isso se os operários não ficarem de papo. Falando em papo, Matias, o Barrichello parou. Eu acho melhor nós ficarmos com nossos problemas aqui, viu? Tudo bem. Vamos supor, então, uma torneira que despeja 5 litros d'água por minuto e que enche uma caixa em 6 horas. Em quanto tempo 2 torneiras iguais a essa encherão essa mesma caixa d'água? Bem, se uma torneira despeja 5 litros d'água por minuto, 2 torneiras iguais a essa despejarão 10 litros d'água por minuto. Certo? Até aqui a relação é direta. Por outro lado, se eu aumentei a velocidade de entrada da água, então o tempo para encher a mesma caixa irá diminuir. Muito bem. São grandezas inversamente proporcionais. Arma-se a proporção com uma das razões invertidas. 10 sobre 5 igual a 6 sobre x. Aonde 10 vezes x igual a 6 vezes 5. 10x igual a 30. X igual a 30 sobre 10, que é igual a 3. As 2 torneiras, que enchem a caixa com uma velocidade dobrada, levarão a metade do tempo que uma única torneira levaria para encher totalmente essa caixa. Desculpa interromper. Oi, Marilu! Senta aqui. Não, eu acho que não tem lugar pra mim nessa casa. Como é que é? Eu demorei 13 anos pra perceber que vocês nunca ligaram pra mim. Mas nós ligamos pra você, meu amor. Ah, é? Então como é que vocês explicam não terem se lembrado do meu aniversário? Mas nós Nós lembramos! lembramos. Ah, tá bom. O programa já tá terminando e nem o mísero parabéns vocês me deram. Você vai ver o que a gente preparou de surpresa pra você. Posso detonar, Mônica? Detona! Yeah! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Parabéns! Chegamos ao fim de mais um programa. Espero que tenham gostado. Agora vocês já imaginaram se a minha idade fosse diretamente proporcional à minha altura? Com 1 metro aos 4 anos, aos 8 anos, eu já estaria com 2 metros. E hoje eu teria 3 metros e 25. Quem iria querer me namorar se a minha idade variasse proporcionalmente à minha altura? Vimos o que são grandezas. Com 500 gramas de farinha, eu faço um bolo para 20 pessoas. Bolo? É,
Quantos gramas de farinha eu preciso para fazer um bolo para 40 pessoas? Bem, novamente nós temos 3 valores conhecidos e um quarto valor que queremos calcular. Novamente, 2 grandezas proporcionais, ou seja, grandezas capazes de formar razões iguais entre si. Identificamos nos problemas o que são grandezas diretamente proporcionais, aumentando-se o número de pedreiros. O tempo gasto para construir o muro aumentará ou diminuirá? Bem, aumentando o número de pedreiros, o tempo gasto para construir o muro diminuirá. E grandezas inversamente proporcionais. E resolvemos os problemas usando o processo da regra de 3. E no próximo programa, mais matemática e mais uma história. Até lá!